E aí, pessoal, estamos aqui com o GH, também conhecido como Gabriel Monteiro. Mentira, ninguém conhece do G. Segundo lugar no OTS que teve essa semana lá em Brasília. A gente vai ver o deck dele aqui. Você jogou de quê, esse OTS? Dragon Link. Esse deck tá no meta já tem muito tempo. Vai continuar por um tempo. Mas eu peguei tem uns 2 meses pra jogar. Enfim, eu já deixei separado aqui como é que o deck é composto. A parte de Rocket que eu usei é padrão. 3 Kickloud tem 3 Tracer, 2 Rocket Synchro, o Router, o Recharge, o Boot Sector e o Ravin. Padrão, não muda nada. Assim, eu acho importante ter os 2 Rocket Synchro nesse deck, porque para esse deck específico, como eu uso Punk na engine, geralmente eu trago um Rocket Synchro com um Hawk para você fazer o Striker, ter o acesso à engine acesso à engine de dragão através do Hawk. Aí você faz o Striker usando o Rocket Synchro e você precisa de 2 para isso. Você usa um para o Hawk e o outro como follow. Eu tentei cortar já um Rocket Synchro e um Tracer, mas aí eu precisava de outro Dragão Tuner para poder fazer essa jogada de Hawk. Então eu acabei usando o padrão mesmo. A parte aqui de Caos, eu só tenho 2 Caos Space, infelizmente. Eu já comprei a terceira, ainda não chegou, mas eu só uso 2. E o resto é padrão também. 3 Safety, um de cada dragãozinho, o Levianir. Nesse deck ainda compensa usar o Levianir por causa do Safety. Em decks que tem o Brave não compensa mais usar porque você não tem o Safety aí, que é um normal summon, e aí não faz sentido você ter o Levianir. Mas pra esse deck ainda compensa. E a outra parte que é a de Punk. Para esse deck aqui, eu optei por usar as 3 Fox Tuning, ao invés de usar mais S, porque eu já tenho muito normal summon nesse deck. Então, antes eu estava usando 2 Eamin e menos Fox Tuning, e a Ghost Ogre, porque você tem jogado sozinha com o Zé, que é Zé, pega Fox Tuning e invoca Dear Note. Isso, e por acaso você abrir com a Fox Tuning, com a Ghost Ogre você faz Fox Tuning, invoca o Zé busca Ghost Ogre descarta e busca a outra carta que você precisa, por exemplo. Dependendo da mão que você tiver. O Zé busca Ogre? O Zé busca Ogre. Ah. Se precisar. Mas enfim. E nesse eu fiz o contrário. Eu optei por usar muitas Fox Tuning, porque na pior das hipóteses, a Fox Tuning ela vai me dar um corpo que vai me dar o Hawk. Mesmo se eu tiver só a Fox Tuning, geralmente é Fox Tuning, invoca o Zé busca uma carta, essa carta que o Zé buscou, ela meio que não faz nada, porque ou é outra Fox Tuning que já deu efeito, ou é Dear Note que geralmente você não vai fazer muita coisa com ela. E aí... Mas assim, ter a Fox Tuning pra gerar um corpo, eu acho que já compensa. E teleporte é roubado, né? Então vale a pena usar o Punk por causa disso. Tem algumas coisinhas maneiras que dá pra fazer, por exemplo, quando você faz essa jogada só com Fox Tuning, dá o Zé e compra Dear Note, que é, se você abrir com uma Fox Tuning e alguma jogada do Caos, você pode pegar um dragãozinho desse, faz a jogada Fox Tuning, traz o Zé busca Dear Note, aí você dá special de um dragãozinho desse e faz Tribute Summon do Dear Note, que aí você tem acesso ao Caos Ruler do mesmo jeito. Então é uma opção, assim, para você tirar valor da Dear Note. Porque além dela te dar o Caos Ruler, quando ela vai pro Grave fazer o Hawk, ela ainda te dá outro corpo, né? Então é bem maneiro. Ou pro Hawk não, pro Caos Ruler ela te dá outro corpo que vai abrir o Hawk. Então tem umas partes maneiras assim. De Hand Trap, eu usei só 12, não consegui pôr mais. Esse deck já tá cheio, já tem 42 cartas. Aliás, usei 13 porque tem a Ghost Ogre, mas a Ghost Ogre é a piorzinha das Hand Traps. E eu tô usando ela mais pra ser um alvo a mais da teleporte, que às vezes você abre teleporte Zé, ou então teleporte Fox, só que quando você não quer começar de teleporte, você começa de Fox, você tem a opção de trazer a Ghost Ogre. E a Ghost Ogre é uma Hand Trap, assim, é muito boa, dependendo do formato. No torneio que a gente jogou em Brasília, não tinha muito Brave, então assim, geralmente ela não era boa, né? Mas era só pelo alvo do teleporte. E as outras 12 são as Hand Traps mais fortes que eu acho hoje em dia, genérica. A 13ª, 4ª e 5ª Hand Trap seria o Nibiru, não tinha espaço, mas eu preferi deixar o Nibiru de site porque o Nibiru nem sempre é bom contra todos os decks, né? Esses aqui são bons contra quase todos os decks, então eu preferi usar essas duas. De extra deck, parte padrão de Dragon Link,
Pish, Striker, Romulus e Seal. Aí tem a parte que eu usei pro Borderland, que é o Triple Burst e o próprio Borderland. E a parte que geralmente é o push pra você ganhar o jogo, que é Hawk, Masquerena, Dark, Unicórnio, Access Code e Apollousa. Eu uso a Apollousa porque tem muita jogada interessante que você faz com a Masquerena e a Apollousa. Se você não quiser Masquerena e Unicórnio. Access Code padrão. E os 5 nos principais é o Causular, o Hothead e o Savage. Eu já cheguei a usar Zumbi Vampiro, mas eu preferi abrir um spot para usar a Apollousa e acabei tirando o Zumbi Vampiro, né? Tem algumas jogadas boas fazer com o Zumbi Vampiro, mas eu achei a Apollousa mais importante. E ela é legal porque com a jogada de punk sozinha, você já consegue fazer a Apollousa, se você tiver mais um Dark para enviar pro Grave, que geralmente é Rocket Single. O que você faz? Na jogada de punk, você faz o Causular com os Leamin, faz Hawk, traz o Rocket Synchro, aí você linka o Rocket Synchro para um Striker, você volta o Causular banindo um Fox e um Rocket Synchro, Apollousa. Então ela sozinha já é Apollousa. Quando você quer jogar em volta de Nibiru, você faz essa jogada para Apollousa e depois continua jogando, se você tiver com medo de Nibiru. Então é bem interessante. E ela dá seta boa pro Pish, que ela tem as 3 setas para baixo, você invoca o Pish e aí você pode trazer o Causular de volta que foi banido. Então é bem interessante o Apollousa, por isso que eu usei mais do que o Zumbi Vampiro, né? E eu troquei. E o side, como é que foi? De side, deixa eu mostrar aqui. De side eu usei de Hand Traps 3 Berry, 3 Nibiru e 3 Lanceia. Agora, por que eu usei? Geralmente, nos torneios que a gente vê aqui em Goiânia e em Brasília, a gente costuma ver muito Trip Gauge e outros decks que costumam banir coisas do Grave, banir cards. Então, Lanceia é uma stable que a gente costuma usar por aqui, né? Porque a gente vê muito Trip Gauge e tal. Nibiru padrão dessas hand trap, depois ele é o melhor, ele serve contra vários decks de combo e tem muito deck de combo maluco. Mesmo os decks que às vezes só o Nibiru não resolve, o Nibiru mais uma outra hand trap geralmente é suficiente para parar muita coisa. E a Belly, eu fiquei em dúvida entre usar Belly ou Meister ou alguma trap, mas eu preferi usar a Belly porque eu ainda poderia pegar Brave, e aí a Belly é boa contra Brave. E tem outros decks também que você tem uns spots maneiros de dar Belly, dependendo. Então eu achei safe colocar a Belly. Eu acho que eu saí de ela 1 ou 2 jogos só. Então ela acabou não sendo muito boa. Mas eu não sei se tem outra carta que eu preferi colocar no lugar não. Depois Spell Trap Hate, que é o Cosmic, Feather e Pancadrops. E o último spot, só faltava um, é a Khaled, que é quando você vai primeiro, você quase sempre coloca a Khaled. Quando você vai primeiro, geralmente você tira os 3 Gamel Driver, então você coloca tipo 3 Nibiru Khaled, ou 3 Belly Khaled, 3 Lanceia Khaled, dependendo do deck. Então é bem maneiro esse Khaled, porque ele entra no spot da 4ª carta aqui da Engine Gama, né? Você tem alguma coisa específica no torneio que te chamou a atenção? Chamou a atenção? Assim, teve uns jogos engraçados em que eu percebi que, como esse deck tem muita power card, você tem Quick Launch, Cloud Space, Safer, King Teleport, essas cartas são muito fortes. Teve alguns jogos em que eu não comprava nenhuma hit trap e comprava muita jogada. E geralmente era suficiente para quebrar o campo do cara e fazer o meu board, de tanto que essas cartas são broken. Às vezes você abria tipo Teleport, Cloud Space e mais uma hand trap, você já fazia muita coisa, você parava uma jogada do cara. E o Teleport Cloud Space, você tem muita jogada que te produz, né? Te gera mais de um corpo, te gera Hawk, que gera outro corpo. Porque launch também costuma ser muito forte quando você sai. E essas cartas com mais um normal summon são muito fortes, então teve alguns jogos que eu abri uma combinação de 2 dessas 3 cartas e é muito forte pra você jogar pra cima de board forte, né? Então, por isso que eu gostei de usar o Punk, porque você adicionou uma power card muito boa no deck. E nas matches que eu joguei na primeira rodada eu joguei contra Dragunit, que era um deck totalmente combo. Então, geralmente você tinha que fazer muito combo, fazer um
campo muito forte para poder segurar o campo do Dragonite. Acabou não sendo suficiente, o Dragonite fez muito mais combo que eu. Ele tinha tipo 5 extenders e fazia muito mais coisa que o meu deck. Só que o meu deck tinha mais hand trap e tal. Mas eu acabei perdendo a primeira match. A segunda eu joguei contra Brave Punk. Foi truncado do jogo, mas eu consegui ganhar. Geralmente, tendo várias power cards, você conseguia passar do grifo e, por exemplo, na jogada dele você conseguia parar a jogada do Hulk e tal, e às vezes o cara passava só com grifo. Ou às vezes nem isso, né? Dependendo se eu tinha 2 ou 3 hand traps. Mas tendo as power cards desse deck, você conseguia passar pra cima do grifo e fazer o próprio board. Na terceira rodada, eu joguei contra um Despia, que, assim, o Despia contra esse deck é meio estranho, porque como ele não usa hand trap, esse deck meio que faz o que quer, né, quando ele vai primeiro. Então, contra o Despia eu consegui fazer um board muito forte, eu consegui fazer Borderland, Savage, Hot Head com hand traps e ele não conseguiu passar. Geralmente pro Despia passar desse tipo de combo tem que ter droplets, tem que ter super poly, umas paradas malucas. Eu fiquei sabendo que quando eu joguei com o meu oponente, o Arthur, né, lá de Brasília, que no primeiro game ele tinha um Fallen Alphabas, ele usa o Lenats, que é tipo o out pra qualquer coisa desse deck aqui, e eu dei um Levianeer dele e que embaralhou exatamente o Fallen Alphabas. Que eu ia me fuder completamente, ele ia limpar meu campo, mas o Levianeer acabou acertando o Fallen Alphabas e ele perdeu. E no Game 2 o jogo ele não abriu tão bem, eu acabei quebrando o campo dele bem tranquilo. No quarto round eu peguei o Fonderiz, tem muita coisa pra falar, o Fonderiz é tipo, ou você para ou você perde. Geralmente você tem que parar os efeitos da normal suma, ou então você perde, então não tem muito o que falar. Ficou 2x1, ganhei. E a última eu joguei contra um Tribigate, perdi. Não era um Tribigate Melf, era um Tribigate que tinha Desires e um Fable de lá, que quando os caras davam entrava, fazer Herald e tal. Então, esse aí eu perdi, eu achei que não ia topar, acabei topando, fiquei no 7º lugar. No top 8 eu enfrentei o Carreira, ele tava de Sword Soul. A gente teve uns jogos bem truncados, o primeiro game foi bem truncado, tipo, demorou 8 turnos, eu abri com muita hand trap, ele com muita jogada e eu com pouca. E o jogo acabou levando 8 turnos, foi bem legal o jogo. Eu acabei ganhando e no game 2 eu abri muito forte, eu abri Chaos Space, Teleport, Ash, Gama e Sacred. Absurdo. Tipo, ele tentou fazer jogada, eu dei Gama Ash, e no meu turno eu tinha um Teleport com os Space Safe. Não tem como perder com a mão dessa. É simplesmente absurdo. No top 4 eu enfrentei o Tribigate de novo, só que dessa vez eu consegui ganhar, foi bem truncado os 3 jogos. Teve 2 jogos em que eu abri só de hand trap e o outro jogo só de jogada, e eu consegui ganhar os 2, porque as jogadas desse deck são muito fortes, você consegue passar dos campos fortes quando você abre com múltiplas dessas power cards. E na final eu enfrentei meu amigo aqui de Goiânia, o Luquinhas, ele tava Sword Soul também. O jogo foi bem truncado também, no último game eu tinha um spot para ganhar o jogo, mas eu acabei não ganhando. Mas foi bom os jogos, parabéns pra ele também. E é isso, de match é isso. Não tem mais nada pra falar não. Acabei levando um playmatch da Exorcista pelo 2º lugar, mesmo assim. Não chegou ainda, senão eu mostrava, devido atrasou o playmatch. Mas é isso, acho que não tem mais nada não. Falou então, Gabriel, até mais. É isso, falou pra vocês.